Ao ser diplomado, o presidente eleito Jair Bolsonaro fala em respeito à democracia. Em áudio e vídeo, direto para Brasília, Levi Guimarães. O presidente eleito Jair Bolsonaro foi oficialmente diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esta foi a última formalidade para que ele e o vice-presidente eleito, general Hamilton Mourão, possam tomar posse no dia 1º. Ser diplomado significa que eles cumpriram toda a legislação eleitoral. Em um discurso emocionado, Bolsonaro agradeceu a Deus por estar vivo e disse que vai governar para todos, sem distinção de ordem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Logo depois, exaltou a democracia brasileira, lembrando que está entre as maiores do mundo, e afirmou que o compromisso com o processo democrático é irreversível. Nós, brasileiros, devemos nos orgulhar dessa conquista. Em um momento de profundas incertezas em várias partes do globo, somos um exemplo de que a transformação pelo voto popular é possível. Esse processo é irreversível. Nosso compromisso com a soberania do voto popular é inquebrantável. O presidente eleito também fez menção à internet, principal ferramenta usada por ele durante a campanha para se comunicar com os eleitores. Vivenciamos um novo tempo. As eleições de outubro revelaram uma realidade distinta das práticas do passado. O poder popular não precisa mais de intermediação. As novas tecnologias permitiram uma relação direta entre o eleitor e seus representantes. Nesse novo ambiente, a crença na liberdade é a melhor garantia de respeito aos altos ideais que balizam nossa Constituição. Outro ponto destacado por Bolsonaro foi a ruptura com práticas que, segundo ele, retardam o desenvolvimento do país. A construção de uma nação mais justa e desenvolvida requer uma ruptura com práticas que historicamente retardaram o nosso progresso. Não mais a corrupção, não mais a violência, não mais as mentiras, não mais manipulação ideológica, não mais submissão do nosso destino a interesses alheios, não mais mediocridade complacente em detrimento do nosso desenvolvimento. A presidente do TSE, ministra Rosa Weber, também discursou. Boa parte da fala dela exaltou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que completou 70 anos. Rosa também lembrou o compromisso feito por Bolsonaro de cumprir a Constituição. De inegável relevo o compromisso de Vossa Excelência, reafirmado nesta casa quando aqui esteve em visita, de que o respeito incondicional pela supremacia da Constituição será o norte do governo de Vossa Excelência, pois, em suas próprias palavras, a Constituição é o norte da democracia. Bolsonaro passou o resto do dia na Granja do Torto. Hoje ele retoma a série de reuniões que faz desde a semana passada com bancadas partidárias da Câmara. Também vai se encontrar com o governador eleito de Santa Catarina, comandante Moisés, e com representantes das PMs. De Brasília, Levi Guimarães. Professor Vila, que análise isso faz do discurso? São frases esperadas, obviamente, né? Falando Sim. sobre a democracia, né? Vamos pelo que não é tão relevante. Eu me incomodo com a suntuosidade do prédio do Tribunal Superior Eleitoral. É um absurdo. A suntuosidade. Segundo, eu me incomodo com esse tipo de cerimônia, que eu acho que tem que ser uma coisa rápida, pro forma, sem discurso, sem nada. Eu acho que queria ser todo um teatro desnecessário. Terceiro, eu vi que alguns, já de manhã a gente levanta muito cedo, diferente do Jaiminho, li tudo, tal, que saiu, acompanhei ontem também. Eu não gostei muito das palavras da Rosa Weber. Eu achei que ela fez um discurso como se ela fosse uma professora dando aula a um menino recém-chegado à escola. O presidente eleito, nesse sentido, não precisa de lições, né? O presidente eleito foi sufragado por milhões de brasileiros, né? 55% dos eleitores o escolheram, com um programa. Evidentemente, falar que o presidente tem de respeitar a Constituição, isso é óbvio, ululante. Ele está respeitando a Constituição e participou de um processo eleitoral plenamente democrático. Então, esse tipo de fala não me agrada. Agora, também eu fiquei um pouco preocupado quando o presidente eleito, aí já é uma outra questão, disse, eu anotei até a frase: o poder popular não precisa mais intermediação.
Eu não sei se é um problema de redação ou de compreensão de um processo histórico agora na conjuntura que nós estamos vivendo. Por quê? A leitura pode ser, e a minha é, no sentido histórico, né? O poder popular não precisa mais de intermediação. Portanto, o presidente se relaciona diretamente com os cidadãos. Isso é bonapartismo. Aí é perigoso. Há uma entre o presidente da República e os cidadãos brasileiros, tem sim intermediação dos poderes constituídos, como por exemplo do poder legislativo, né? Não é uma relação direta. E provavelmente, ele não sei se ele quis dizer em relação à comunicação. Isso é uma outra coisa. Isso não é poder popular. A questão da comunicação do presidente com os cidadãos via, por exemplo, o Twitter, isso é uma coisa. Isso não é poder popular. Então, a redação pode gerar uma interpretação, essa que eu fiz inicialmente, porque aí é uma questão problemática. Você desqualifica a estrutura do Estado Democrático de Direito e diz que a relação é direta, portanto, entre o presidente da República e o cidadão. Se essa relação é direta, o cidadão não é mais cidadão no sentido clássico, político, sociológico. Ou seja, cidadão é quando há cidadania, e a cidadania pressupõe um Estado democrático de direito. Ou seja, você é cidadão porque é um conjunto de leis que você respeita, você tem direitos e deveres. E um presidente, no caso do cidadão, e o presidente da República, ele tem o seu norte, que é a Constituição e a legislação vigente, tem de prestar contas ao Poder Legislativo, tal qual dispõe a Constituição, respeitar as leis ou ser acionado, nos casos previstos na Constituição, pelo Poder Judiciário. Sendo assim, e concluindo, a frase "o poder popular não precisa mais de intermediação", ela é extremamente problemática. Segue o relator? Inteiramente de acordo. Se você produz uma frase dúbia como essa, para dizer o mínimo, ela vira manchete e não é boa, como virou. Agora, os desdobramentos dessa declaração me sugerem que ele estava falando da comunicação direta. Sim. Aí é o seguinte, tem que se explicar, porque falou a frase e a frase me convida a todas essas interpretações que o Vila alinhavou. Então precisa tomar mais cuidado para dizer o mínimo. E concordo também com a postura de professora de curso primário de antigamente da Rosa Weber. Não se diz a um presidente, não se dá conselhos a um presidente assim, e até por meio de platitudes. Claro que ele está lá para cumprir a Constituição, aliás, ele reiterou isso no discurso. E eu me pergunto, também acho desnecessária a cerimônia, uma bobagem, devia ali entregar um diploma, acabou. É como cerimônia de batismo no cartório. Faz isso rapidinho e sem muita discurseira. E eu queria saber se ela diria a mesma coisa no caso da posse da Dilma, por exemplo. Se ela diria, Bradinho, não dê pedalada, o presidente não pode dar pedalada, etc, etc. Então, tá todo mundo errado nesse caso, e como lembrou muito bem o Vila.